5 S da Reforma, e o último S é somente glória a Deus. Pode parecer assim para nós que estamos acostumados à doutrina da Reforma, e como assim somente Deus? Tem alguma outra coisa? Mas na verdade, na época em que foi postulado que somente esses 5 S deveriam ser a verdade da nossa fé, ele concorria. Haviam várias coisas que as pessoas adoravam, várias coisas. Adoravam os santos, adorava a própria instituição igreja, adorava relíquias, que eram objetos sagrados, ou que se pretensamente faziam milagres. Então havia uma idolatria generalizada, e era preciso então, por sinal, adorar, que a Bíblia nos diz, é somente a Deus. E hoje, mais do que nunca, se você disser, se você é um idólatra, mas não, só adora a Deus. A pergunta é, que Deus? Porque existem, na verdade, vários conceitos sobre Deus. Essa mensagem que nós vamos falar essa noite foi pregada pela primeira vez, o original dessa mensagem que eu preparei, no dia 2 de maio de 1982, na Igreja Batista do Grajaú, no Rio de Janeiro. E, portanto, 35 anos. Eu, quando vi a data disso aqui, eu fiquei assustado. Faz 35 anos que eu preparei essa mensagem. E eu gostaria de discutir, segundo o que a Bíblia apresenta, o conceito bíblico de Deus. Então, quando eu estiver falando quem é Deus, é o Deus da Bíblia. Porque existem outros conceitos sobre Deus. Mônica me mandou um WhatsApp com uma frase atribuída ao Papa essa semana, não sei se foi essa semana, dizendo que Deus não existe sem o homem. Eu não sei se ele falou tal bobagem, não acredito que tenha falado, mas esse não é o Deus da Bíblia, que ele só existe se o homem existir. Deus existe antes de todas as coisas, porque a primeira característica de Deus que a Bíblia nos apresenta, que está no versículo 1 da Bíblia, é que ele é o Criador de todas as coisas, e não foi o homem a primeira coisa a ser criada, pelo contrário, foi a última. Deus é o Criador. O Deus da Bíblia, ele é o Criador. Ele já começa dizendo no princípio, criou Deus os céus e a terra. É o que diz o primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia não questiona a existência de Deus. Ela parte da pressuposição de que Deus existe e ele é o Criador de todas as coisas, inclusive o homem, no qual ele deu um toque especial. O homem não é uma criatura igual às outras. Ele foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Então ele é alguma coisa especial. Nós somos a coroa da criação de Deus. Somos especiais porque Ele nos fez à sua semelhança. Mas ele é o Criador de todas as coisas. Pode parecer um tanto maçante, mas existem outros conceitos a respeito de Deus, como se Deus fosse uma energia que governa o universo através de leis físicas, mas Deus é uma energia algo impessoal. Ou existe uma outra maneira de ver em que Deus é a união de todas as almas. Todos nós nos juntamos para formar Deus. Quando nós morremos, nós nos entramos como se fosse uma grande massa divina, a qual nós fazemos parte. É um grande bolo e a qual nós somos um pedaço desse bolo. Isso é um outro conceito de Deus. O conceito bíblico de Deus não é esse. O conceito bíblico de Deus é um ser eterno, onipresente, onipotente e o Criador de todas as coisas e pessoal. Ele nos conhece pelo nome, ele nos chama pelo nome. Ele não nos vê como multidão, ele nos vê como indivíduos. Isso é uma diferença muito grande das demais conotações ou visões que as demais religiões têm a respeito de Deus. E Deus não nos vê como multidão, Deus nos vê como indivíduos. Lá em Apocalipse 1:8, nós vamos ler já, aparece a ideia de que Deus é eterno. Mas antes, a ideia de que Deus era eterno, que não era uma coisa muito perceptível para as pessoas daquela época do Velho Testamento,
hoje não é imortal. A nossa alma é imortal. Ela teve um nascimento, mas não tem fim. Deus não é imortal, Deus é eterno. Ele não teve começo e não tem fim. É diferente. Quando Moisés teve um encontro com Deus, o primeiro encontro que ele teve, o famoso episódio da sarça ardente, descrito lá em Êxodo, no capítulo 3. Deus chama ele reconhece que era Deus. Deus diz para ele que ele estava diante de um solo sagrado, que ele deveria se aproximar. Deus disse a que veio, olha, eu estou vendo que meu povo está clamando, está sofrendo, e eu vim aqui para enviar você. E Moisés faz uma colocação interessante, porque diz, olha, as pessoas ouviram falar, mas se eu chegar lá e disser, olha, o Deus dos meus pais me enviou, eles não sabem nem o nome, não tem nome, você não tem nome. E Deus, ao dar o nome dele, ele já dá uma conotação interessante. Isso está em Êxodo, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles lhe perguntarem qual o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Que estranho, o nome de Deus não é um substantivo, mas um verbo. Eu sou. E esse verbo em hebraico tem uma conotação diferente do nosso verbo, que está melhor explicado lá em Apocalipse 1:8. Lá em Apocalipse 1:8 aparece a mesma referência, só que agora no grego, e lá fica mais bem explicado. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui há a colocação assim: Deus é eterno, Ele é, Ele era e Ele há de vir. Ele está no presente, no passado e no futuro. Ele é eterno e é todo-poderoso. Ele é onipotente. Todo-poderoso é onipotente. Ele ficou conhecido assim porque depois da saída do povo do Egito, eles enfrentaram muitas dificuldades fisicamente impossíveis. Tiveram que atravessar o Mar Vermelho, tiveram que enfrentar um exército, um grupo de escravos desarmados. Como que eles iam enfrentar uma força armada? Mas Deus providenciou através de fenômenos sobrenaturais, uma nuvem, abertura do Mar Vermelho, uma série de coisas que foram acompanhando o povo, até mesmo na paralimentação. Eles dependeram do maná, algo que vinha do céu para o sustentar no deserto. Então, para eles, o conceito desse Deus é um Deus todo-poderoso, porque Ele consegue fazer qualquer coisa pelo seu povo. E é verdade. Mas se nós pensarmos, não é muito diferente de nós hoje. A gente só busca o Deus Todo-Poderoso quando nós estamos precisando. Era a mesma coisa lá. Antes eu não lembrava muito e tal, ficava assim, Deus, é verdade. Eu me lembro que não faz muito tempo houve uma campanha aqui em São José em que se falava dos cristãos ateus. Como que pode um cristão ser ateu? Assim, o cristão ateu é o seguinte: é o cara que diz que ele crê em Deus, que ele é cristão, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele vive a vida dele. Quando eu precisar de Deus, eu chamo. Essa é uma ideia bastante moda hoje. Quando eu precisar de Deus, eu chamo, como se ele fosse um aplicativo no celular. Tem um ícone lá chamado Deus. Aí eu chego assim: estou precisando, aperta lá, Deus vai me ouvir. Eu estou precisando de uma bênção. Tem um aplicativo, chama Deus. Aí, aperta lá. No resto da vida eu não preciso me preocupar com Deus. Será que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer, sendo todo-poderoso? Algumas pessoas falam: olha, Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer o que você quiser. E dá a impressão de que Deus é o nosso servo, que Ele está à minha disposição. Basta eu usar o aplicativo correto, que Ele vai fazer tudo o que eu quiser. Como se Ele fosse o meu servo. A Bíblia diz o contrário: nós somos servos dele, nós somos criaturas. Ele não é o nosso servo, Ele não está à minha disposição. Eu deveria estar à disposição dele, e não o contrário.
Não é à toa que pessoas assim têm um conceito muito estranho a respeito de Deus e se decepcionam com o conceito que eles têm de Deus. Assim, Deus me decepcionou. Não foi o Deus da Bíblia que lhe decepcionou, foi o Deus que você imaginou. Um Deus utilitário, um Deus de aplicativo de celular, que você aperta um ícone e puf, ele tem que estar à sua disposição. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é todo poderoso. Ele é Deus e nós somos as suas criaturas. Nós somos seus servos. Ele não é o nosso servo. Ele não está à minha disposição. As pessoas então, já desde aquela época, tinham uma ideia de que Deus era onisciente, onipotente. Nossa, ele fazia coisas incríveis, mas ele era onisciente. Ele conhecia todas as coisas. E a melhor maneira de ver a definição de como era a onisciência de Deus está na maneira poética em que o Salmo 119 descreve. Os irmãos devem conhecer Salmo 119, logo nos primeiros versículos de Salmo 139, eu falei 119, Salmo 139, de 1 a 10. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que bênção! Que maneira linda de declarar a onisciência e a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares e não há como fugir da presença de Deus. Talvez isso tenha um impacto muito grande quando eu penso, mas eu sinto Deus tão longe. Quantas vezes nós mesmos estamos pensando nisso? Ou quantas vezes você já ouviu dizer, Deus está muito longe de mim? Ele não está longe de você. Existe um problema de comunicação. Isso existe. Você está se sentindo separado de Deus. Pensa que Ele está longe. Mas a palavra de Deus diz que Ele é onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Não há como estar longe dEle. Nós temos pecados que nos separam dele, mas ele continua perto. Ele continua perto. O pecado é como uma quebra de comunicação. Ele está presente, mas nós não estamos comunicando com ele. Mas ele está presente, não está longe de nós. Há uma frase da Bíblia que eu gosto muito lá de Isaías, diz, olha, você não está longe de algum de Deus não possa te alcançar. Isso é uma frase muito importante, um texto bíblico, um conceito importante que nós podemos usar quando você está diante de alguém destruído na vida, uma vida toda, está pensando até em se matar, então assim, não há mais sentido na vida, porque depois de tanto pecado, depois de se afastar tanto de Deus, a pessoa não vê mais solução. E aí você pega esse texto, você não pode ir tão longe que a mão de Deus não pode te alcançar. Ela sempre pode te alcançar e puxar de volta, porque Ele está sempre perto. Ele está em todos os lugares. Deus é onipresente e onipotente. Mas como eu disse, o grande problema que a gente sente Ele longe é por causa do nosso pecado. É por causa do nosso pecado. O homem, ele se encontra, entre aspas, longe de Deus por causa do seu pecado, mas na verdade essa separação é fruto do pecado. Em Isaías 59:2 fala muito bem sobre isso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só que no versículo 1 ele fala aquilo que eu acabei de dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A mão de Deus sempre está. Você não vai tão longe que não possa te pegar de volta. É o nosso pecado que faz essa separação, barreira de comunicação. Ela precisa ser rompida, porque Deus é onisciente e onipotente.
Mas há um outro conceito mais importante, que já era um pouco conhecido, foi trazido por Isaías no Velho Testamento, e em Jesus, com certeza. Os antigos hebreus do Velho Testamento, eles viam Deus como o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que salva, aquele que destrói reinos, aquele que faz o que acontece. E Isaías diz assim: mas Ele é o nosso Pai. E Jesus não foi mais além de ser, Ele é o nosso Papai. Quando Ele diz Abba, Papai, porque Ab é Pai, Abba é Papai, é o diminutivo, é quem trata com intimidade, é o nosso Papai. E é interessante entender que Deus é o nosso Pai, porque se você comparar, e o Novo Testamento faz essa comparação várias vezes, as características de um pai amoroso se aproximam ou se correspondem a de Deus. É muito oportuno, porque um pai, ele guia o filho, um pai cuida do filho, um pai ensina o filho, um pai repreende e disciplina o filho. E Deus faz tudo isso conosco. Então é bem adequado entender que Deus é o nosso Pai. Apocalipse 3,19 diz: olha, eu puno e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É Deus agindo como Pai, que castiga o filho porque quer vê-lo corrigido, quer ver como uma pessoa de bem. Hoje vivemos uma época bastante complicada dos casais que estão criando seus filhos, mas há uma carência de amor muito grande, não das crianças, carência de amor dos pais, que querem fazer de tudo para conquistar o amor dos seus filhos, e em vez disso não conquistam, porque primeiro você tem que conquistar o respeito. Ninguém ama quem não respeita, e aí os filhos fazem desaforos, não respeitam os seus pais, porque o pai quer fazer tudo pelos filhos. A Bíblia diz que o pai que ama castiga, e Deus, como um pai amoroso, castiga os seus filhos. Nós, nos romances e novelas que a gente vê por aí, né, sempre tem que o pobre abandonado que descobre que é filho de um cara muito rico. Acho que recentemente é uma novela dessa aí. O sujeito era um mendigo, vivia pela rua, acho que era Zé do Burro, se eu não me engano, né? Ele não tinha nada, ele vivia vendendo pipoca, um negócio assim, até que ele descobre que ele era filho de um cara muito rico, e o cara morre e deixa a herança para ele. Nossa, que maravilha, né? Mas, nossa, será que Deus é assim, né? Mas Deus é um homem muito rico, né? É um ser todo-poderoso do universo. Ele não é um homem, mas ele é dono de todo o universo. Então nós nos descobrimos que nós somos uns filhos meio largados, né? Não largados por Deus, mas nós mesmos nos largamos. Nós descobrimos de repente que Deus, o nosso Pai, Ele é dono de todas as coisas. Eu me lembro de uma frase que passava nos carros, algumas pessoas, não gosto muito dela não, mas aparecia nos carros assim: eu não sou eu sou filho do dono, eu não sou dono do mundo, sou filho do dono. Eu não sou dono do mundo, eu sou filho do dono. Há uma certa arrogância nessa frase, né? Eu estou me achando, né? Sabe por quê? Porque nenhum de nós aqui era filho de Deus. Nós éramos filhos da ira. É isso que a Bíblia diz. Filho de Deus, o unigênito só tem um, Jesus. Todos nós somos filhos adotivos. Nós fomos adotados por causa do filho legítimo, que é Jesus. Eu acho que nem todo mundo entende. Eu também sou filho de Deus. Você é filho adotivo, amigo. Eu sou filho adotivo de Deus. Todos nós somos. Porque só um é o filho legítimo, o unigênito, Jesus. Nós recebemos a qualificação de sermos adotados por Deus, e Ele é o nosso Pai. Você quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus? Não. Todos somos criaturas de Deus. Não, mas eu achava que eu era filho de Deus. Não é. Filho de Deus é só quem aceita o filho legítimo, o filho unigênito. Aonde está isso? No Evangelho de João, logo no capítulo 1. No capítulo 1 do Evangelho de João, eu acho que muita gente poderia até saber de cor, ele diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber, aqueles que creem no seu nome. 1 João 1,12. Todos quantos
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus naturalmente. Somente aqueles que aceitam o senhorio de Jesus em suas vidas se tornam filhos de Deus por adoção. É muito importante saber isso. E aí Deus se torna nosso Pai. Antes Ele é só o nosso Criador. Ele agora se torna o nosso Pai e nós nos tornamos co-herdeiros de Deus. Esse é o nosso Deus. Recentemente, até não aqui nessa igreja, mas na outra, eu preguei sobre uma ideia que as pessoas têm assim, mas eu posso crer em Deus, eu não consigo provar que Ele existe. Não consigo provar que Ele existe. Mas olha, essa não é uma pergunta correta. A pergunta certa não é se Deus existe ou não. A pergunta certa é: se Ele existe, eu estou interessado em conhecê-lo? Preste bem atenção. Se Deus existe, eu estou interessado em conhecê-lo, porque se a resposta a essa pergunta for não, todas as demais são irrelevantes. Deus existe? Não interessa. Não estou interessado mesmo. Ah, mas Ele quer se relacionar comigo? Não quero, mas eu não quero. Não estou nem aí. Não faz diferença se Deus existe ou não. Não quero saber dele. Mas se a resposta a essa pergunta for sim, se Deus existe, eu quero me relacionar com Ele. Ah, interessante, porque Deus disse em mais de um texto da Bíblia que Ele está interessado em responder a tudo aquilo que o busca. Então passa a ser assim uma responsabilidade compartilhada. Você está interessado em me conhecer? Me busque, eu me faço conhecer. Então, não se preocupe com provar que Deus existe. Se você está interessado em conhecê-lo, busque-o, porque Ele disse que vai responder. E aí a responsabilidade de provar a existência dele é dele mesmo, não é minha. Porque há uma arrogância muito grande, assim, e eu preciso provar. Eu me lembro do professor do seminário que fez exatamente isso, ó. A hora que eu puder, chega assim, acabo de escrever a fórmula de Deus aqui, ó. Deus está aqui, nessa fórmula aqui. Sabe o que eu faço? Pronto. Eu me tornei maior do que Deus. Eu posso colocar Ele numa fórmula? Não, eu não posso. Ele é o Criador de todas as coisas, eu sou a criatura. Eu dependo dele para entender a respeito dele. Ele diz: olha, me busca que eu te esclareço. Ah, então é isso, eu vou fazer e Ele vai se estabelecer. Não, jamais vou conseguir eu provar a existência dele, mas Ele pode provar a sua existência para mim. É o que diz a Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Ele está esperando que nós o busquemos para que Ele se mostre para nós. Ele se prova. Eu não tenho condições de provar a existência de Deus. Por mais sábio, cientista, ninguém tem, porque Ele é superior a nós. Jamais seremos superiores a Ele. Somos criaturas. Mas Ele disse: olha, mas eu estou interessado em me relacionar com você. Me busque e eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas grandes e novas que você ainda não sabe. Está lá em Jeremias esse texto. Esse é o Deus da Bíblia, o Criador, onipresente, onipotente, mas o nosso Pai, que está interessado em se mostrar para nós, em nos tratar como filhos, em cuidar de nós e nos levar à presença dele no fim da história. Amém? Vamos ler Apocalipse 5, que é o fim da história. Apocalipse no capítulo 5, João vê o que está acontecendo no céu quando ele vê um livro onde estão escritos todas as pessoas que iriam estar lá no céu. E o anjo disse: olha, ninguém é digno de desatar os selos desse livro. Somente um é digno. O único que é digno, Jesus era digno. E quando ele então rompe esses selos, ou se propõe a romper os selos, há um novo cântico. Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor possa abençoar ao nosso coração. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, porque a Tua palavra tem sempre tocado o nosso coração. Queremos conhecer-te mais, queremos chegar perto de Ti, mas as nossas imperfeições, os nossos pecados têm sido, Pai, a barreira que nos impede, mas o Teu amor, através de Jesus, rompeu essa barreira. Temos acesso a Ti livremente, porque Jesus deu o Seu sangue por nós, derramou o Seu sangue por nós, Ele deu a Sua vida por nós. Que essa verdade esteja sempre em nosso coração e que possamos nos aproximar de Ti, como um Pai amoroso que cuida dos Seus filhos. Ajuda-nos nesse mistério, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus que jamais um dia conheceu.